Se você estiver na estrada ou na rodovia a 65 quilômetros por hora ou a 60 quilômetros por hora, teria alguma diferença? Será que você consegue reduzir algum risco de acidente estando a uma velocidade ou na outra? É nisso que a gente vai ver nesse vídeo aqui agora. Então vamos embora para o conteúdo. Um vídeo muito educativo sobre acidentes de trânsito da Monash University Accident Research Center mostra pra gente exatamente essa situação onde dois carros estão numa rodovia. Um está a 60 km por hora e o outro a 65 km por hora. E eles avistam um caminhão que está atravessando ali na transversal. Ambos vão pisar o freio simultaneamente, só que o vídeo mostra, de maneira muito surpreendente, que aquele carro que está a 65 km por hora colide de maneira muito agressiva, enquanto o que está a 60 km por hora colide de uma maneira assim mais delicada relativamente. Esse vídeo conta também com a participação e contribuição do artigo do Fernando Lang sobre exatamente esse problema que ele mostrou para a gente no seu artigo. Então, o problema é o seguinte: esse está com 60 km por hora, esse 65 km por hora. Eles vão avistar esse caminhãozinho ali na transversal, vão pisar o freio de maneira simultânea ao mesmo tempo, só que o que é dito pelo próprio vídeo no finalzinho, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada, é que o carro que estava inicialmente a uma velocidade menor colide com 5 km por hora. Isso aí é nada praticamente. Vai provocar acidentes ali, aliás, nem vai provocar um acidente, vai só arranhar um pouquinho o carro. Só que aí no vídeo ele diz que a diferença de 5 km por hora no início, claro, 65 menos 60, né, pode se tornar 27 km por hora no momento da colisão. Então, gente, se no momento da colisão a diferença é 27 e esse aqui tem 5, com certeza o outro tem que ter ali aproximadamente 32 km por hora. Então, nesse vídeo, nós vamos em busca dessa resolução para ver se o vídeo ele é verídico. A primeira coisa que eu tenho que mostrar aqui para vocês e levar em consideração é a frenagem de automóveis em condições ideais. Bom, a primeira coisa que eu posso falar com vocês é sobre o tempo de pré-frenagem, que leva ali em torno de 1 segundo. O tempo de pré-frenagem, ele conta ali com a participação de 3 tempos, se assim a gente pode dizer. Na verdade é o seguinte: esse tempo de reação do condutor, né, que seria aqui o primeiro, ele leva ali em torno de 0,2 a 0,4 segundos. E ele tem que ser acrescido ao tempo de transferência do pé, que leva ali em torno de 0,2 a 0,3 segundos, que é a transferência do pé em direção ao pedal do freio, né? E além disso, ainda tem o tempo de resposta de pressurização, que leva ali em torno de 0,3 a 0,4 segundos. Esse tempo de resposta e de pressurização é para que o sistema hidráulico que aciona ali os freios efetivamente atue nas rodas, tá? Então tudo isso aqui com a literatura científica e técnica está de acordo, cuja soma dá aproximadamente 1 segundo. Então é um tempo muito bom, é um tempo razoável. Outra coisa que devemos falar é o seguinte: pneus desgastados. Os pneus novos, eles não são tão bons assim quanto os desgastados nessas condições ideais, o que a gente está citando. Porque o que acontece é o seguinte: os pneus novos, eles acarretam acelerações que são ali em frenagens e curvas, claro, inferiores àquelas que podem ser conseguidas com os pneus desgastados. Porque essas acelerações dependem do coeficiente de atrito. E como eu coloquei aqui para vocês, o pneu quando ele está novo, o coeficiente de atrito é menor, é 0,85 aproximadamente. E com ele desgastado, o coeficiente de atrito já vai para 1. E como é que a gente consegue perceber isso? Pelo desgaste aqui, ó, do pneu. Aqui, essa partezinha do pneu é a que a gente chama de sulco, né? E essa aqui seria a banda de rodagem. E esses sulcos aqui, eles não estão desgastados ainda, estão bem novinhos quando o pneu está novo. Quando ele vai sendo usado, né? Daqui a pouco esse pneuzinho já está todo desgastado. E é interessante que esses pneus desgastados fiquem na dianteira, porque eles contribuem melhor para o efeito de segurar o carro na frenagem. E aí a gente coloca os pneus novos na traseira. Além disso, é importante também termos pista seca, porque se a pista estiver molhada, vai acontecer o fenômeno da aquaplanagem, reduzindo o atrito e podendo até desviar o carro.
O sistema ABS também é interessante porque segura mais o carro também na frenagem, né? Reduzindo as distâncias de frenagem. E é interessante a gente pegar carros que estejam com uma velocidade, uma rapidez, melhor dizendo, de 90 km por hora, porque assim a gente consegue assegurar uma aceleração retardadora de 36 km por hora por segundo. Olha só que unidade interessante essa aqui, talvez você nunca tenha visto, né? Mas isso aqui é o seguinte, 36 km por hora seria a variação da velocidade, que dividindo por 3,6 você teria 10 metros por segundo. E como é uma aceleração, ela tem que variar no tempo. Então, variando em 1 segundo, a gente tem o nosso famoso 10 metros por segundo ao quadrado. Seria ali praticamente a aceleração da gravidade, né? Vamos agora para a solução do problema, só que aqui eu represento para vocês os dois carros, né? Nós temos aqui os dados do carro 1 e a sua velocidade inicial de 60 km por hora. Eu a converti para 16,7 metros por segundo. A velocidade final dele, que é 5 km por hora, também converti para metros por segundo. E eu tive que fazer essa conversão porque a aceleração está com 10 metros por segundo ao quadrado. Então, você converter a aceleração para quilômetros por hora ao quadrado não é uma boa. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre exatamente essa conversão que não é uma boa você fazer, tá? Então, a aceleração ela é meio que um norte para você ali. Se ela está em metros por segundo ao quadrado, que na maioria das questões é assim, você converte a velocidade para metros por segundo. A gente vai ter nessa solução duas distâncias, uma devido a um movimento retilíneo uniforme e a outra devido a um movimento retilíneo uniformemente variável. Já vou mostrar isso para vocês num diagrama. O tempo de pré-frenagem, às vezes não sai, né? O tempo de pré-frenagem é de 1 segundo. E no carro 2, nós temos também os mesmíssimos dados, só que aqui em vermelho eu destaquei justamente a nossa incógnita. Então a gente vai em busca dela. Note apenas que eu também coloquei aqui para distâncias, né? As distâncias, o D maiúsculo. E as velocidades eu coloquei um V maiúsculo para poder diferenciar. Então no carro 1, como eu disse, temos ali distância relativa ao MRU e a distância relativa ao MRUV. Por quê? Porque o MRU aqui ele está ligado, ele está associado à distância que o carro vai percorrer com o tempo de pré-frenagem. O tempo que o cara vai avistar aqui o carro, vai pisar o freio, dar tempo de resposta de pressurização, tudo isso se dá ainda com a velocidade constante. Por isso vai ser uma distância relacionada ao MRU. Só que a partir do momento que ele pisa o freio e tudo funciona, ele começa a acelerar retardamente. Ou, como alguns dizem de maneira vulgar, né, ele desacelera. Então vai ter uma distância aqui relacionada a essa desaceleração. E a gente vai usar o Torricelli ali. Então a gente tem o seguinte, aqui a famosa equação da velocidade média e aqui usei o Torricelli para resolver a questão. Como a distância total é a soma, então essa distância total é a soma dessas parcelas ali de equações. Para o carro 2, o raciocínio é semelhante. Eu só estou usando aqui letras diferentes para representações. Mas notem então que na distância MRU do carro 2 nós vamos ter as mesmas grandezas relacionadas e também aqui na distância relacionada ao MRUV. Como também a distância total é a soma dessas distâncias, coloquei ela aqui. Só que percebam o seguinte, galera, tanto para o carro 1 quanto para o carro 2, a distância total que eles vão percorrer até o caminhão é igual. Então, a gente pode igualar essas duas distâncias totais. E aí o igualamento dela. E aí quando a gente igualar essas duas distâncias, a gente vai cair, obviamente, numa conta um pouco chatinha, tá, gente? Mas vem aqui na minha que eu vou mostrar para vocês os detalhes e os resultados. A conta em si é a parte chata, mas o problema é muito interessante. Esse problema, do ponto de vista cinemático, ele é muito interessante. Eu estou trazendo ele aqui justamente para a gente desconstruir na nossa ideia que a cinemática é uma coisa muito chata, que carrega muita fórmula, que é só fórmula e só fórmula e só... Não, não é bem assim, cara. A gente pode e deve, como professores, né, levar esses tipos de problemas para a sala de aula, que são instigantes, que são atraentes para o aluno, né? E isso aqui, do ponto de vista social, tem uma aplicabilidade muito interessante. Tá falando da segurança que nós temos que ter no trânsito para evitar, minimizar os acidentes, né? Então vamos voltar aqui à nossa conta. E aí a gente iguala as distâncias totais. Eu vou isolar justamente o que a gente quer calcular. A nossa incógnita é a velocidade final do carro 2. Eu quero ver
se a diferença lá com outro carro de menor velocidade de fato é 27. E aí a gente viu que tem que ter 32 km por hora. Será que a gente vai achar 32 km por hora? Então eu isolei, aí ficou essa conta toda aqui, né? Nota que eu já passei aí para a melhor expressão possível, e agora sim eu vou substituir os valores. Olha aqui, ó, substituir todos aqueles valores que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, e aí fazendo algumas continhas, a gente chega ao resultado de que a velocidade ao quadrado, ela fica 78,6 metros quadrados por segundo ao quadrado. Extraio a raiz quadrada e encontro 8,86 aproximadamente, tá, gente? Metros por segundo. Se eu multiplico esse valor por 3,6, taran, o resultado de fato dá aproximadamente 32 km por hora. Então, de fato, o vídeo educativo, ele estava correto, cara. Aqui, ó, 5 e aqui 32. A diferença dá 27 km por hora. E isso não é intuitivo, porque no início do problema, eles estavam com uma diferença de velocidade de 5. Um estava 60, o outro estava 65. Cara, isso tem que te chocar. Isso aqui é de explodir cabeça. Porque no início era apenas 5 km por hora de diferença. E faz total diferença você estar a 60 ou 65 para minimizar os riscos de acidente. Olha que doideira, cara. Esse aqui vai colidir com 32 km por hora. Ele vai estragar o carro. Vai se arrebentar todo, podendo até morrer. Deus que me livre. Mas é a verdade. E esse aqui, 5 km por hora, depois vocês podem até ver o final do vídeo, vocês vão ver que não acontece praticamente nada com o carro. Isso aqui é uma pancadinha de leve, gente. De leve. Bom, feita essa discussão, eu quero fazer uma outra adicional, muito importante também. A influência do tempo de pré-frenagem. Eu simplesmente peguei aquela expressão que a gente estava calculando para a velocidade final e, na verdade, eu só joguei essa velocidade inicial do carro 2 para o outro lado, trocando seu sinal, né? Então, eu simplesmente botei aqui V menos o outro V e aí o igual, isso aqui eu só repeti. Só que, na verdade, eu quero fazer uma consideração com vocês. Eu quero jogar esse tempo de pré-frenagem aqui para zero. Em outras palavras, eu quero desprezá-lo. Supondo aqui que o tempo de pré-frenagem nem exista. Olha que situação louca, né? E na verdade, não seria nenhuma situação louca. Na verdade, seria a melhor situação possível para o automóvel mais veloz. Para ver se ele ali consegue ter uma velocidade menor, né, cara? Do que aqueles 32 km por hora. Então, nessa situação hipotética, claro, mas que seria a melhor situação possível para o carro com maior velocidade inicial, né? Olha qual o resultado que a gente ganha. Como esse tempo de pré-frenagem é zero, todo esse fator aqui vai a zero. Sobra então apenas a diferença de velocidades ao quadrado, sendo igual à diferença de velocidades ao quadrado também dos dois carros, né? Tanto do carro 2 quanto do carro 1. E elas são iguais. Em outras palavras, isso aqui é uma conservação. Dito de outra maneira é isso, né? Você vai ter ali uma conservação da diferença entre os quadrados das velocidades iniciais. E aí aqui eu botei os valores, né, de 65 e 60 para você ver que vai se conservar e a gente tem até esse valor aqui de 625 km² por hora quadrado. Essa diferença entre os quadrados das velocidades iniciais, ela vai se manter assim se o automóvel inicialmente menos veloz, ele tiver velocidade de 5 km por hora, que é o que estava acontecendo lá. Só que o automóvel dessa maneira, mais veloz, se a gente coloca o valor aqui de 5, ó, e aí então 5 ao quadrado, passa para o outro lado, vai ficar mais 5 ao quadrado, né? Extrai a raiz quadrada, isso vai dar aproximadamente 25 km por hora. Isso para o carro com maior velocidade, né? Porque ele é o carro 2. Então fica provado aqui que a diferença entre as velocidades dos carros no momento da colisão, ela é de no mínimo 20 km por hora. O carro com menor velocidade colidiu a 5 e o carro com maior velocidade colidiu a 25. Então a diferença mínima possível é de 20 km por hora. Por que mínima possível? Porque a gente desprezou o tempo de pré-frenagem. E aí eu concluo com vocês então que essa diferença de velocidade aqui ela vai se ampliar se a gente for levando em consideração tempos de pré-frenagem mais próximos da realidade, né? Que é justamente o caso aqui da nossa questão. Para finalizar esse vídeo, qual é a ideia aqui, muito maneira desse vídeo aqui, né? Desse problema, na verdade. Inicialmente, então, eles estão a essas velocidades, 60, 65. E aí, cara, aquela ideia
contraintuitiva de que você acha, né, que essa diferença de velocidade de 5 km por hora ela se conservaria até o momento da colisão, ela vai por água abaixo. Por quê? Porque o tempo de colisão ali, na verdade, é diferente. As colisões são temporalmente distintas. Dito de outra maneira, vamos explicar melhor isso aqui. Quando o automóvel mais veloz colide com um caminhão a 32 km por hora, o outro carro ele não colidiu ainda. E aí isso significa que ele está ali com 27 km por hora, porque essa diferença de 5 ela se mantém, de 5 km por hora ela se mantém, só que ela se mantém até o momento da colisão. Da colisão inicial, obviamente, do carro que está a maior velocidade. A partir desse momento que o carro já colidiu, o outro carro já colidiu, esse aqui ainda tem que caminhar um pouquinho. E como ele ainda vai caminhar um pouquinho, ele está ainda freando. Por isso que ele vai freando, aumentando, ampliando a diferença de velocidades entre os carros. E aí lá no final, aqui a diferença vai ser de 27 km por hora. Enquanto no início a diferença era 5, no final era 27, porque esse carro aqui não colidiu ainda, ele ainda tem que percorrer alguma coisa. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até aqui o final desse vídeo, espero que vocês tenham curtido, conto com o seu like fortalecedor da comunidade, se inscreve aí no canal para você receber mais conteúdos de altíssima qualidade. Viu que a cinemática não é tão ruim assim, basta a gente trabalhar com exemplos que são muito bons, como por exemplo, segurança no trânsito. Valeu, um forte abraço e bons estudos, hein?